ouvir a voz do Salvador. E como resultado dessa cura de um homem que tinha a mão ressequida, as pessoas o quiseram matar. As pessoas começaram a perseguir. Pessoas que não tinham nada a ver, de religiões opostas, ou de partidos opostos, se juntaram para tentar tirar a vida de Jesus. Os intérpretes da lei olharam para Jesus e falaram assim: não, ele está fazendo isso aí, mas isso aí ele está fazendo por uma força demoníaca. Os intérpretes da lei, que eram os escribas, era quem tinha o potencial de ler a palavra e trazer para a linguagem do povo da época. Os familiares de Jesus começaram a falar: não, ele está louco, ele não entendeu muito bem. E aqui no capítulo 4, a gente percebe uma mudança de atitude de Jesus em relação à maneira como ele lidava com o povo, especialmente a maneira como ele tratava com seus discípulos. Então os discípulos começam a receber uma palavra orientada para quem é discípulo, para quem é seguidor. Jesus começa a falar em parábolas. Parábolas são histórias para se contar uma coisa, exemplificando através de outra. E Jesus fez isso muito no seu ministério. O que ele queria? Ele queria dar aos seus discípulos oportunidade de entender profundamente o princípio daquilo que ele estava ensinando. Mas quem não era seguidor, quem não era interessado, quem não era próximo, ia ficar perdido, ia ficar sem entender nada. Já viu? Às vezes tem pessoas que lêem a Bíblia e falam assim: cara, eu não consigo entender nada, não consigo entender nada. Um eunuco estava andando, lendo o livro de Isaías, e não estava conseguindo entender nada. Aí Filipe aparece lá perto dele e diz assim: você está entendendo o que você lê? Ele diz assim: como é que eu vou entender? Não tem ninguém que me explique. E aí ele começou a explicar, e a partir daquele texto de Isaías, chegou até Jesus, e aquele homem se converteu, foi convertido e foi batizado. É preciso entender as verdades da palavra de Deus e vivê-la. É preciso fortalecer a nossa fé. E como é que a gente vai fazer isso? Isso parece tão básico, a gente ouve tanto sobre isso. É preciso fortalecer a fé. Jesus começa a falar em parábolas, e a proposta é esta: que os seus entendam aquilo que ele está falando. E a gente vai perceber nesse texto aqui que os discípulos não entenderam de imediato, eles tiveram que pedir uma explicação para Jesus. Mas eles podiam pedir uma explicação para Jesus, porque eles estavam próximos de Cristo, eles andavam com Cristo, eles tinham um relacionamento com Cristo. E aqui já fica essas perguntas para o seu coração: será que você tem andado com Cristo? Será que você tem esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor? A multidão ouvia Jesus falar. A multidão ouviu as parábolas de Jesus, mas não conseguiam entender, porque fazia parte apenas da multidão. Os religiosos da época não conseguiam entender qual era a proposta de Jesus. Como pode um cara tão simples falar coisas tão profundas, dizer-se ser o Cristo ungido, o Messias, o enviado de Deus? Como pode ser dentro de uma proposta tão diferente daquilo que se era esperado? E agora a pergunta é para nós, é para o nosso coração: será que a gente está entendendo Cristo? Será que você faz parte da multidão? Ou faz parte do grupo de discípulos, de seguidores, de próximos, íntimos do Senhor Jesus? Vamos ler o texto?
Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes respondeu: não entendeis essa parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Como compreendereis todas as palavras? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus começa ensinando os seus discípulos por parábolas, nessa perspectiva de que os discípulos pudessem entender dessas profundidades. Mas eles não entenderam de imediato. Para entender, eles precisaram se aproximar de Jesus. E é legal porque o texto diz que não foram apenas os 12. Outros discípulos que estavam perto dos 12 também tiveram essa oportunidade de se aproximar de Jesus. Então não foram só aqueles que Jesus escolheu, mas teve gente que tomou a decisão de se aproximar, de chegar perto, de ouvir mais próximo o que Jesus tinha para ensinar. E aí eles chegaram para Jesus e falaram: mestre, nós não estamos entendendo as parábolas que você está ensinando. Nós não estamos compreendendo qual é o ensinamento, qual é o princípio que você tem para nos ensinar com essas parábolas. E Jesus começa então a explicar essa parábola do semeador. Mas para explicar a parábola para esses discípulos que estavam mais próximos, eles tiveram que se abrir. Eles tiveram que reconhecer a dificuldade
de entender de imediato o plano e o propósito daquilo que Jesus estava falando com eles. Às vezes a gente ouve alguma pregação, mas não reconhece. Não reconhece que não conseguiu entender tudo. Não para durante a semana para ir lá na internet e ouvir novamente. Ou para, com as anotações que você fez aí durante a semana, falar assim: Senhor, eu quero me aprofundar nisso aqui, eu vou comprar um comentário bíblico, eu vou comprar uma enciclopédia bíblica, eu vou comprar livros que me ajudem a aprofundar nesse conhecimento. Às vezes a gente não tem essa humildade que os discípulos tiveram de se aproximar mais de Jesus. Se aproximar de Jesus, como os discípulos fizeram aqui, é algo para todo sempre. Sempre nós vamos precisar se aproximar mais para entender os mistérios de Cristo. A palavra de Deus diz que, e eu lembrei disso aqui durante a oração, que os pensamentos, os planos, os propósitos de Deus são maiores que os nossos planos. Mas como é que a gente vai entender isso se nós não temos intimidade com Ele? Como é que nós vamos entender isso se nós não nos aproximarmos mais dele? Como é que um jovem, uma jovem pode entender se é da vontade de Deus tal profissão, um namoro, um emprego? Como é que pode se entender se não se aproximar de Deus? Mas calma aí. Será que nós estamos preocupados com isso? Será que você se preocupa em qual é a vontade de Deus, em conhecer mais profundamente os pensamentos do Senhor para a sua vida? A resposta dessa pergunta revela se você faz parte do grupo de discípulos ou se você faz parte da multidão. Se você se interessa nas verdades de Cristo para a sua vida, em se aprofundar naquilo que Deus tem falado ao seu coração, isso significa que você faz parte dos discípulos do Senhor, porque só os discípulos do Senhor é que se interessam em detalhar, em entender aquilo que Cristo está falando. A multidão não veio atrás. A multidão talvez ficou lá sem entender que negócio é esse de semente, de semeador, de passarinho, de rocha, de espinhos. O que ele está falando? Que negócio é esse de terra boa? Talvez não entenderam e ficaram sem entender. O pastor Paul Washer, pregando num congresso de jovens e adolescentes nos Estados Unidos, ele diz durante a sua mensagem que, infelizmente, muitos dos membros e frequentadores de igreja da nossa geração passarão a eternidade no inferno, porque são pessoas que ouvem a palavra, mas de alguma forma Satanás a rouba do coração dessas pessoas, porque fazem parte da multidão. Jesus já tinha falado isso. Não precisava Paul Washer falar isso. Jesus já tinha falado. Jesus estava falando para os seus discípulos: olha, tem muita gente que está ouvindo a palavra, tem muita gente que está ouvindo a pregação, mas que não está entendendo nada, e nem está interessado em entender. E Satanás vai lá e rouba essa verdade. Nós precisamos nos fortalecer na fé. E para fortalecimento da nossa fé, nós precisamos ouvir, buscar entender, e para entender nós precisamos se aproximar de Cristo. O processo contrário se demonstra a partir do versículo 15. Dê uma olhada aí. Quando Jesus começa a explicar a parábola, no versículo 14, o versículo 15 diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A palavra é semeada, a palavra é lançada, a semente do evangelho sempre está sendo lançada, mas tem gente que ignora isso.
Tem gente que faz questão de ficar à margem, na beira, demonstrando um desinteresse, ignorando as palavras de Cristo. Teve uma mulher que ela estava com um fluxo de sangue há 12 anos, e de acordo com a lei, ela não podia tocar em alguém que não tivesse a mesma doença. Imagina o trauma dessa mulher, 12 anos sem receber um abraço, sem receber um carinho, sem poder dar carinho, porque a lei dizia que ela não podia abraçar as pessoas, que ela não podia ter contato com as pessoas. Mas quando ela viu Cristo, ela se aproximou e tocou nas vestes dele, e foi curada. Ela se aproximou, ela não ficou na beira do caminho. Mas tem muita gente na história do Evangelho que tem ficado na beira do caminho. Deus tem propostas para a vida dessas pessoas, Deus tem proposta para a sua vida, mas se você ficar à beira do caminho, Satanás vem e lhe rouba as propostas de Deus para a sua vida. Você não pode deixar que isso aconteça com você. Deus tem planos para a nossa vida, e nós precisamos entender quais são esses planos. Para isso nós precisamos nos aproximar dele. Não fique na beira do caminho, se aproxime do Senhor. Eu estava de férias e ouvi as mensagens que o pastor pregou através da internet, e percebi que ele deu bastante ênfase, hoje de manhã novamente, bastante ênfase no trabalho ali no Aponian. Você pode ficar à beira do caminho, sem se envolver, sem se interessar. A nossa igreja está há mais de 10 anos trabalhando com pequenos grupos, com células, e você pode não participar disso, não saber o que é isso. Mas tem gente que tem sido tremendamente abençoado nesses grupos, porque tem se aproximado de Deus através deles, porque tem se aproximado de Deus através dos seus dons, dos seus talentos. É muito bom ver o Aqueline tocando aqui. Quando o Aqueline voltou dos Estados Unidos, ele voltou com a proposta de dar uma atenção mais específica para sua esposa, para Bob, por causa do idioma, por causa do contato que ela ia precisar de mais proximidade aqui, e ficou um tempo sem tocar, sem se envolver. Hoje ele estava numa reunião ali sobre o Ministério de Comunicação e Mídia, já está tocando aqui no louvor. Pessoa que se aproxima, que se abre para ser usado, para ser tocado e para tocar ao Senhor. E tocando o Senhor, essa mulher estava livre para tocar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Ela podia ter ficado à beira do caminho, como essas pessoas aqui que Jesus trata nessa parábola. Não se aproximar do Senhor é um erro. Mas não é só um erro que te deixa distante de Deus, é um erro que faz com que Satanás chegue bem pertinho de você e retire a semente que foi lançada no seu coração. Não ignore as palavras do Senhor, se aproxime dele, em nome de Jesus. E Jesus continua, no versículo 16, ele diz assim: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Tem gente que, pouco tempo de igreja, se escandaliza com qualquer coisa. Tem gente que muito tempo de igreja, e de repente acontece um problema, um escândalo, qualquer coisa, e a pessoa desmorona da sua fé. Eu digo sempre, gosto de repetir isso para mim mesmo, para o meu coração, gosto que as pessoas consigam entender isso. A nossa fé em Cristo, a nossa fé em Cristo não pode ser uma fé circunstancial. Nós precisamos, eu tenho fé em Cristo dependendo da circunstância, né? Se eu estou empregado, se eu estou com saúde, se a minha família está bem, se a igreja está bem, aí a minha fé está bem. Mas se as coisas estão mal, a minha fé está mal? Não. Nós precisamos ter um equilíbrio de fé. E equilíbrio de fé cristã nunca é estático. Equilíbrio de fé cristã sempre é crescente e constante.
Se você tem uma vida equilibrada em Deus, você está sempre crescendo na fé. Sempre crescendo na fé. O seu conhecimento está sempre se aprofundando mais, se enraizando nas verdades de Cristo. Você não fica estático. Você se aprofunda. Foi o que os discípulos fizeram. Eles chegaram mais perto de Jesus para entender aquilo que Jesus estava falando. Mas teve gente que agiu como esse povo do solo rochoso, coração de pedra. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, para que o nosso coração não seja um coração duro, endurecido, de pedra, que recebe a palavra, ela até dá uma brotadinha no nosso coração, mas rapidinho murcha. E a nossa geração especialmente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a nossa geração, a partir da geração passada, começou a vivenciar o show gospel, o show evangélico. E aqui em Porto Velho tem muito isso, muito forte. Dependendo do cantor que vem, eu fico todo eufórico, a minha fé vai lá em cima. Parece esse solo rochoso, recebeu um monte de informações lá no show, e saiu tremendo, saiu cheio do poder, mas uma semana depois está pior do que estava antes. Vai para o retiro e sai do retiro cheio de fé, porque passou 4 dias ouvindo da palavra de Deus de manhã, à noite, em comunhão com os irmãos durante todo o tempo, e se não vive isso intensamente durante o ano, lá no retiro faz uma diferença enorme tudo isso. Mas quando chega aí abril, início de abril, já está esquecendo de tudo que aconteceu, porque é um solo rochoso, não tem profundidade em si mesmo. Outra coisa que eu tenho dito muito para os adolescentes: Deus não precisa de super crentes, crente que tem aquela possibilidade de fazer carinho na barba de Deus. Nem sei se Deus tem barba, na realidade não tem, a gente já sabe. Faz carinho na barba de Deus hoje, mas amanhã está coçando o chifre do diabo. Tem crente que é desse jeito. E o que Jesus está falando aqui é que tem semente que é lançada em coração, que é um coração rochoso. Parece que o negócio cresce assim, parece que vai, e de repente murcha, seca, inconstante. Sabe aquela pessoa que não dá continuidade nos seus projetos de fé? Não dá continuidade na sua caminhada cristã? Altos e baixos. Uma hora está bem, outra hora está mal. Às vezes você olha para a pessoa e diz assim: é uma característica dessa pessoa. Tem hora que está bem, tem hora que está mal. Parece esse solo rochoso. Gente inconstante. Será que você é assim? Inconstante? Ou você pode olhar para o seu coração agora com gratidão ao Senhor, como quem diz assim: eu estou como os discípulos, estou buscando me aproximar de Deus para me fortalecer e ter uma vida estabilizada num crescimento constante de Deus. Eu quero isso para o meu coração, eu quero isso para a minha vida. Eu não vou deixar que Satanás roube isso de mim, eu não vou deixar que a minha fé, eu não vou deixar que o meu conhecimento da palavra de Deus seque. Você tem investido nisso? E continua, versículo 18: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu sempre li essa parábola da semeadura nos outros evangelhos, sempre ouvi pregação dessa parábola nos outros evangelhos. Lá eles são mais detalhados em algumas coisas, o foco é diferente. Mas aqui traz uma verdade que eu não tinha entendido quando era novinho, adolescente, jovem. Eu vim entender isso depois, bem depois. Eu achava que as amizades com as pessoas de fora era que dificultava
o meu relacionamento com Deus e que era como um espinho que sufocava o meu relacionamento com as outras pessoas da fé, e aí acabava sufocando o meu relacionamento com Deus. E esse texto diz claramente o que são esses espinhos: fascinação das riquezas, ambições, cuidados do mundo. E a palavra de Deus diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas aqui da terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Como foi Páscoa agora, ontem nós estávamos compartilhando na célula sobre a ressurreição de Cristo, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a religião cristã seria igualzinha a qualquer uma outra religião. Princípios que favorecem uma vida religiosa melhor. Mas Jesus morreu por causa dos meus e por causa dos seus pecados. E Ele ressuscitou. Nenhuma outra religião vai falar isso. O nosso fundador, o nosso líder, o nosso mestre morreu por nós e ressuscitou para garantir o que Ele estava fazendo. Jesus fez isso. Se a nossa expectativa em Cristo não levar em conta isto, a morte e a ressurreição de Cristo, se a nossa expectativa em Cristo não nos levar para olhar para o céu e termos uma perspectiva celestial e ficarmos nessa expectativa terrena aqui, nós seremos os mais infelizes dos homens. Se nós vivenciarmos a fé na perspectiva de eu vou acreditar em Deus porque aí eu não vou ter doença, eu vou acreditar em Deus porque aí eu vou ter um melhor emprego, eu vou acreditar em Deus porque aí eu vou ter um melhor namorado, a melhor namorada. Se a nossa esperança em Cristo for apenas aqui na terra, seremos os mais infelizes dos homens. Jesus está falando aqui, tem gente que tem a expectativa lançada entre espinhos, e os espinhos vêm e sufocam a palavra. E sufoca mesmo, querido. Sufoca mesmo, porque você pode estar 10, 15, 20 anos dentro da igreja ouvindo a palavra. Se você começa a dar mais interesse às coisas do mundo, a ambição que o mundo hoje vive, essa correria, essa loucura toda, você acaba sendo sufocado por ela. Acaba sendo levado por esse princípio mundano, que se esquece de Deus, que se esquece de olhar para Deus como Senhor, como Salvador, como uma proposta única e coerente para a nossa vida. E Jesus termina a explicação da palavra, da parábola, no versículo 20, dizendo assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Quais são os frutos que você tem dado? Como cristão, quais são os seus frutos? São frutos de uma semente de Cristo? Ou são frutos de uma semente mundana, satânica? Você, nas suas atitudes, se parece com Cristo? Nos seus investimentos, nas suas escolhas, você se parece com Cristo? O seu coração, você consegue olhar para Ele e ver como uma terra boa? Como uma terra que ouve a palavra de Cristo, se aproxima para entender melhor e quer vivenciar de acordo com esse entendimento? Ou você está como multidão? Quero nem saber, não estou interessado. Eu espero que Deus tenha misericórdia de ti, e espero que o Espírito Santo esteja acomodando seu coração agora, para que você olhe para dentro de si e pergunte ao seu coração, à sua mente, quem você é no reino de Deus? Discípulo? Seguidor?
o que se aproxima de Cristo e quer viver como Cristo e produzir frutos dignos de que te achem parecido com Cristo, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore, e você vai produzir a 30, 60, 100, ou você não está nem aí para produzir. Recebe a palavra, Satanás rouba antes de você sair, porque você está na beira do caminho. Recebe a palavra, você sai daqui, sai todo empolgado, está amanhã, quando começarem a chegar os problemas no serviço, na faculdade, os relatórios, TCC, ou quando surgiu o problema de relacionamento, aí você já esquece da palavra, porque um coração como um coração cheio de pedra, saiu daqui todo florido, mas rapidinho secou. Será que você vai se deixar ser levado pelo princípio do mundanismo e deixar com que a palavra de Cristo seja sufocada por essas mentiras ou essas verdades que o mundo acredita? Ou você vai ser uma terra boa? Eu espero que o teu coração se incline para o Espírito Santo e que você deseje ser frutífero para a glória de Deus. Baixe sua cabeça. Vamos orar.